Bons Ares. Uma conversa sustentável com gente que cuida do meio ambiente. Nesse momento recebemos o Thiago Pietrobon, ele que vem pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, falar sobre a questão sustentabilidade. Thiago, muito obrigado pela presença. Imagina, o prazer é meu. Qual que é o papel do setor supermercadista nesse momento que se fala de sustentabilidade? Hoje a gente tem uma série de problemas ambientais que existe uma grande discussão sobre até que ponto isso é influência ou não do homem, do papel do homem na cidade, em toda a população. Mas esses problemas eles acabam sendo agravados ou não pela participação das pessoas, pelo modo de vida que nós levamos hoje. Se nós pensarmos em como era o hábito de vida de uma pessoa de 100 anos atrás e de hoje, além do número de pessoas ser muito maior hoje, o hábito de vida mudou bastante. Para quem separa o lixo em casa, o reciclável, consegue perceber o volume de lixo gerado, que é o lixo orgânico, e o volume de lixo reciclável mesmo, a quantidade de embalagens que nós geramos e qual é o impacto que isso causa no planeta. Na realidade, o impacto é o que a gente não consegue enxergar. Nós percebemos essa geração, percebemos tudo isso, mas o impacto disso é algo que ainda passa desapercebido. A gente ainda precisa aprender, amadurecer, a conhecer. E o supermercado, nesse contexto todo, vem desenvolvendo um papel muito importante, porque a maior parte desses produtos são comprados, são comercializados em supermercados. Então, o supermercado consegue sim ter uma influência na decisão de compra do pessoal, das pessoas, consegue trabalhar uma questão de conscientização para o consumo consciente e consegue talvez oferecer soluções para um descarte correto. Esse é o papel, essa é a nossa discussão hoje durante a Fast Eco. É trazer quais seriam essas tendências, aonde o supermercado pode agregar valor a esses hábitos, facilitando a vida do cliente, da população, da cidade onde eles estão inseridos, para que todo mundo consiga ter ganhos nisso, um ganho ambiental, de qualidade de vida, de qualidade ambiental. Agora, Thiago, separar o lixo é uma das possibilidades. Para que o telespectador entenda quais são outras possibilidades de unir o setor supermercadista a questões ambientais. O supermercado ele tem 3 grandes papéis. Um é sobre a questão do consumo propriamente dito. Cada vez mais, o último tema da feira da APAS foi sobre capitalismo consciente, que é, na verdade, um trabalho que visa levar para o empresário, para o supermercadista, isso. Qual é o nosso papel perante isso? Não é simplesmente um consumo pelo consumo, algo desenfreado, mas é levar, sim, algo de qualidade, para que se crie uma relação de confiança com o cliente. E o conceito de consumo consciente é algo que está totalmente relacionado a isso. Então a gente pode trabalhar a educação para que as pessoas consumam melhor, com melhor qualidade e conheçam aquilo que estão comprando. Então já na escolha de compra a gente tem o primeiro grande papel dos supermercados. Aí nós temos o papel de facilitador nesse processo, então criando locais apropriados para o descarte de resíduos perigosos, por exemplo, pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos, celulares. O supermercado, sendo um polo distribuidor das mercadorias, pode também ser um polo centralizador desse resíduo. O grande problema hoje do resíduo está na logística. A gente gastaria muito dinheiro recolhendo todo esse lixo gerado. E o supermercado então pode facilitar, reduzir esse custo ao centralizar essa mercadoria. Claro que existem limites, nem todo mundo vai poder fazer de tudo. E hoje, o maior papel do supermercado é despertar essa discussão. Porque de nada adianta o supermercado informar ou oferecer soluções de descarte se ele não estiver atuando também na educação. A gente tem que despertar essa consciência ecológica, a gente tem que despertar essa discussão. Será que eu realmente preciso disso? Depois que acabar a vida útil desse produto, eu vou saber aonde descartar? Esse é o nosso papel hoje, enquanto Associação Paulista de Supermercados, levando esse tipo de discussão e de conhecimento para os supermercadistas. E de repente, na dúvida, ao invés de levar o produto com embalagem e tudo mais, deixa a embalagem no supermercado, porque o supermercado sabe da destinação do descarte correto para aquela embalagem, para aquele resíduo. Perfeitamente. Não só sabe qual é o melhor descarte, mas já existe um sistema operando. A maior parte das lojas tem sim as suas centrais de reciclagem, as suas áreas próprias para o descarte desse material, porque imaginem, todos os produtos chegam às lojas embalados em plásticos, em caixas de papelão, e na hora que você vai comercializá-los, eles estão fora dessas embalagens nas gôndolas, nas prateleiras. Então o volume gerado internamente é muito grande.
Então aí já se despertou o interesse do empresário em, poxa, qual é o destino que eu vou dar para esse material? E se você deixa a sua própria embalagem lá, esse material entra numa sequência já existente de reciclagem, reduzindo assim o custo de recolha, distribuição, etc. Tiago, com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, como que o setor trabalha essa questão? Nós estamos muito atentos e participativos nesse processo. O setor vem desempenhando o seu papel ao trabalhar na discussão das soluções. Hoje a política nacional já é uma realidade e muitas empresas já vêm desenvolvendo, cumprindo aquilo que está previsto em lei. Só que para isso tudo funcionar é um ciclo. Como tudo na natureza é um ciclo. Então as coisas só vão acontecer quando todos os elos desse ciclo, todos os atores dessa peça estiverem trabalhando juntos, fechados nesse ciclo de distribuição e de recolhimento, de logística reversa. E o supermercado então tem a sua participação ao tentar ligar todos esses elos e facilitar esse processo. Nós ainda acreditamos que o elo mais frágil de todo esse processo não é a indústria, não é a rede de distribuição, não é o supermercado que vende, mas é sim o cliente, é o consumidor. Nós aí, tirando até um pouco esse papel de setor, mas trabalhando enquanto pessoas, nós ainda precisamos reaprender o que é o lixo. Por muito tempo, o lixo era aquilo que a gente não queria, jogava fora, colocava num saquinho, colocava ali fora de casa e acabou ali a minha responsabilidade sobre ele. Hoje não. A política traz como primeiro artigo essa discussão, o que realmente é lixo. Hoje a gente já não tem mais a figura do lixo, nós temos o resíduo, que é passível de ser recuperado, reciclado, e o rejeito, que é aquilo que não vai ter jeito mesmo, e o rejeito é o que deve ir para o lixo. Todo o restante é matéria-prima. E nós precisamos reaprender qual é o valor desse material. Hoje, se eu acho uma moeda de 5 centavos na rua, eu pego. Acho que muita gente pegaria, todo mundo pegaria. Mas se eu acho uma garrafa PET na rua, eu não pego. E ela vale os mesmos 5 centavos. Então a gente precisa enxergar essa questão de valor. Quantas e quantas famílias não vivem disso, mas ainda vivem numa situação marginalizada. A gente tem que tirar essa figura, trabalhar com resíduo. É uma indústria que deve crescer muito no Brasil por conta dessa política nacional. Os prazos estão aí. Nós estamos trabalhando esse ano, é o último ano para que todos os supermercados, para que todas as empresas apresentem os seus planos de logística reversa. Porque em 2014 até agosto, os aterros não poderão mais receber resíduos, e sim só os rejeitos, e eles estão... Então até lá nós temos um ano para fazer esse negócio acontecer, para fazer essa roda girar e começar a trabalhar de forma sustentável nessa questão. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Com certeza essa cadeia passa também pelo telespectador, que uma pequena mudança de hábito dele ajuda bastante o setor. O setor tem esse papel de orientação, que é um papel fundamental. Parabéns e obrigado. Imagina. E vou deixar só uma última mensagem em que hoje a gente acaba até discutindo muito sobre o que é a sustentabilidade propriamente dito. E em todo treinamento, toda palestra, a gente vem abordando talvez a substituição de uma palavra sustentabilidade por inteligente, em que uma ação sustentável nada mais é do que uma ação inteligente, que visa realmente algo benéfico. Enquanto ser sustentável é uma opção, muitas pessoas podem até por um ato de rebeldia falar, não, eu não quero ser sustentável, eu quero ser menos consumista. Dificilmente alguém se sujeita a dizer, não, eu não quero ser inteligente, eu vou ser burro mesmo. Então hoje mais do que você tentar definir o que é sustentável, o que a gente pede é realmente uma atitude inteligente para o bem de todos nós. É isso. Muito obrigado. Bons Ares, um programa que discute sustentabilidade, ou como o Tiago diz, ações inteligentes, como essa da Atlas. Bons Ares. Uma conversa sustentável com gente que cuida do meio ambiente.